que nós podemos guardar medo de outras pessoas. Estava estudando sobre Abraão e uma das coisas que eu percebi enquanto eu estava lendo o Antigo Testamento é que Abraão, ele tinha medo de morrer. E aí, qualquer situação que pudesse colocar ele em perigo de morte, ele fazia alguma coisa para poder não morrer. E aí que Isaac, que era o seu filho, ele acabou trazendo isso do seu pai, essa crença do seu pai, no meio da morte. E como isso se aplica na nossa vida? A Bíblia, ela nos ensina demais. Ela é o nosso manual pra gente viver bem e com sabedoria. A gente só tem que ir aplicando ela de acordo com o que a gente vai aprendendo. E isso é diariamente, aos poucos, isso vai acontecendo. E esses medos, a gente acabamos trazendo isso pra nossa vida, pro nosso cotidiano. E não somente dos nossos pais a gente traz essas coisas, a gente também traz essas coisas do convívio à nossa volta, das pessoas que têm contato conosco. E aí, quando o outro expressa os seus medos, se nós também ouvirmos e colocarmos emoção, a gente acaba olhando isso pra gente e a gente começa a viver esses medos também. Por isso que nós devemos tomar cuidado e cuidar do nosso coração, porque ele é precioso. Eu sei que nem sempre é possível, nem sempre a gente consegue guardar o nosso coração. E tá tudo bem, porque uma das coisas que a gente também não deve fazer, se a gente não quiser viver uma vida pesada, é ficar se culpando. Se culpando porque que a gente guardou isso no coração, porque que aconteceu isso. Isso tudo pode nos fazer muito mal. E uma das coisas que eu tava lendo sobre Abraão, nesse começo da vida dele com Deus, foi que ele errou. Abraão, ele errou, mas ele não ficou se culpando pelo erro dele. Ele permaneceu caminhando. Ele continuou vivendo a vida dele. E ele não ficou parado, pensando, se culpando daquilo que ele fez errado. E mais à frente, Abraão lutou uma guerra, venceu, mostrando que Deus estava com ele, apesar das fraquezas que ele tinha. Assim como nós temos as nossas fraquezas e Deus entende as nossas fraquezas. E Ele quer que a gente permaneça caminhando com Ele e não se culpando pelas coisas que já aconteceram, pelas coisas que foi um erro no nosso caminho. E uma das coisas que eu também pude notar nessa parte de Abraão foi que Abraão, mais pra frente, ele errou novamente, tendo um filho com uma escrava. E aí, que mesmo ele tendo errado, mesmo ele tendo feito essa coisa errada, ele permaneceu caminhando, diferente da mulher dele. Quando a mulher dele deu essa escrava pro seu marido e teve esse filho, e ela viu as consequências de ter sido ridicularizada por uma escrava, ela começou a ficar muito irritada e ela não soube lidar com essa situação. E nessa situação, a gente pode observar e pegar essa situação e trazê-la para nossa vida, pensando nos nossos erros. Quando nós erramos, o que nós fazemos? Nós continuamos a caminhar com Deus, sabendo que a gente errou e a gente não quer continuar errando, ou como Sarai, que ficou desesperada e se culpando e acabou maltratando a sua escrava por causa do erro dela. E aí que eu te pergunto, você também é parecido em circunstâncias como Abraão, que continua caminhando, ou como Sarai, que não perdoa o seu próprio erro e ainda quer descontar no outro pelo seu próprio erro. E ainda tem Agar. Agar, ela foi muito maltratada e ela, por Sarai, por ela ter tido um filho com o seu marido, sendo que ela mesma que deu seu marido para uma escrava. E aí, ela sendo maltratada, ela fugiu. Ela não suportou aquela situação que estava acontecendo. E aí, ela não suportando a situação, Deus aparece para ela e manda ela voltar para aquela situação. Ou seja, nós temos 3 casos que a gente pode colocar para nossa vida. Nós somos como Abraão, que continua vivendo a vida dele. Nós somos como Sara, que fica desesperada pelo erro e desconta no outro. Ou nós somos como Agar, que foge da situação, mas precisa voltar para a situação para poder a situação ser resolvida. E aí, como nós podemos colocar a Bíblia nas nossas vidas?